O projeto Vulnerabilidade Socioambiental na Zona Costeira Maranhense, Usos Múltiplos, Serviços Ecossistêmicos e Alterações Climáticas, foi realizado como uma parceria entre a Universidade de São Paulo, Universidade Estadual do Maranhão, Universidade Federal do Maranhão e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, contando com uma equipe de pesquisadores de diferentes áreas da geografia, sob a coordenação da professora doutora Sueli Ângelo Furlan, da USP. O projeto tem o objetivo de estudar o litoral maranhense a partir dos serviços ecossistêmicos, os aspectos do meio físico em conjunto aos riscos do avanço das mudanças climáticas e os usos dos litorais nas porções ocidental e oriental do Maranhão, associado com o estudo da vulnerabilidade socioambiental das zonas costeiras. O projeto buscou compreender os desafios e as características das comunidades da costa maranhense. Para isso, foram realizadas atividades de campo em julho de 2022 e janeiro de 2024, possibilitando o contato com diversas cidades ao longo da zona costeira do estado, desde Tutóia, no litoral ocidental, até Cururupu, no litoral oriental. Essa abordagem permitiu uma compreensão mais ampla das particularidades físicas e sociais de cada região visitada. Nas ilhas do litoral ocidental, a presença dos serviços ecossistêmicos revela-se de forma ainda mais significativa, uma vez que grande parte da população local depende diretamente da pesca e da coleta de camarões, atividades vinculadas tanto ao mar quanto às áreas de manguezal. Um dos eixos centrais desta pesquisa é o estudo dos manguezais da região, envolvendo a relação destas áreas com a população, bem como a análise das possíveis modificações resultantes de diferentes dinâmicas ambientais, como o avanço das dunas aliadas a alterações climáticas. Na ilha de Lençóis, por exemplo, foram identificadas mudanças nas florestas de manguezais a partir do levantamento de campo, com medições de parâmetros da estrutura da vegetação, como o diâmetro do tronco e a altura das árvores, das diferentes espécies de manguezais, como o mangue vermelho e preto, complementadas por análise de imagens de satélite. A pesquisa identificou que a dinâmica costeira existente na ilha de Lençóis é representada principalmente pela movimentação das dunas ao longo do sistema costeiro, sendo possível verificar que essa dinâmica consegue alterar a configuração espacial dos manguezais em um curto período. Em menos de uma década foi possível constatar uma diminuição significativa da área ocupada pelos manguezais devido ao avanço das dunas, que resultou no soterramento de uma área significativa de manguezais maduros. E mesmo com a nova colonização de áreas de manguezais, esse ecossistema jovem ainda não fornece todos os serviços ecossistêmicos, entre eles a proteção costeira que um ecossistema maduro forneceria frente aos processos erosivos e à ocorrência de alterações climáticas. Esse tipo de estudo nos ajuda a entender como esses ecossistemas funcionam, como as dunas têm impactado sua distribuição, além de ajudar a comunidade local na previsão da localização dos manguezais. Os serviços ecossistêmicos, eixo presente e que nesta pesquisa está vinculado principalmente às áreas de manguezal, são classificados em 4 tipos: suporte, cultural, provisão e regulação, e que durante as jornadas de campo foi possível observar que as comunidades da zona costeira possuem relação com um ou mais desses benefícios naturais, sendo a pesca e a coleta de camarão uma das mais expressivas e presente por todo o litoral maranhense. Dessa forma, foi possível identificar os serviços ecossistêmicos oferecidos por esses ambientes, como sua função natural de proteção frente a eventos de aumento do nível do mar e de eventos extremos, evitando a ação erosiva das marés e o assoreamento dos corpos d'água adjacentes, ou ainda, refúgio para inúmeras espécies marinhas, estuarinas e terrestres, que nele encontram áreas de abrigo, reprodução, alimentação e desenvolvimento, além de servir como uma fonte de alimento e de produtos diversos, associados à subsistência de comunidades tradicionais que vivem em áreas vizinhas aos manguezais. No estudo dos serviços ecossistêmicos, os métodos utilizados foram a observação e as entrevistas com moradores, onde eram apontados os diferentes usos de recursos locais para as comunidades. Outro eixo investigado no projeto refere-se às mudanças na dinâmica das dunas e aos impactos que essas transformações podem provocar sobre as comunidades próximas. Durante os trabalhos de campo, observou-se que tanto o setor oriental quanto o ocidental do litoral maranhense apresentam impactos decorrentes do deslocamento de dunas.
Entre os casos identificados, destaca-se o avanço das dunas sobre os manguezais, resultando em um soterramento. Em outros contextos, como na Ilha de Lençóis, esse avanço afetou diretamente áreas povoadas, provocando o soterramento de construções e forçando o deslocamento de moradores para outras partes da ilha. Outra metodologia utilizada refere-se ao mapeamento das áreas de estudo, por meio de uma análise integrada de imagens de satélite e de drones, que permitem uma comparação em diferentes escalas espaciais e temporais das alterações que vêm ocorrendo de forma acelerada, além de facilitar a identificação e o monitoramento das áreas afetadas. Durante os voos com drone, observou-se o interesse despertado nas crianças das comunidades locais, possibilitando momentos de interação e diálogo sobre o processo de mapeamento e as particularidades das ilhas. Além das trocas entre os pesquisadores e a construção colaborativa das etapas do projeto, os saberes locais constituem um dos pilares centrais dessa pesquisa. O projeto buscou se aproximar das comunidades para compreender as dificuldades enfrentadas pela população, por meio de entrevistas, conversas informais e as oficinas realizadas com moradores. Essa ação permitiu identificar carências significativas em áreas como a saúde e a educação, comuns a todas as ilhas visitadas, ainda em que diferentes graus. Durante os trabalhos de campo, foram propostas oficinas com as comunidades, geralmente realizadas em espaços de convivência, como as escolas, o que favoreceu a participação de pessoas de diferentes faixas etárias e o fortalecimento do vínculo entre a pesquisa e a comunidade. Na Ilha de Lençóis, por exemplo, as crianças participaram ativamente de uma dinâmica em que foram convidadas a desenhar o lugar em que vivem. Os desenhos, em sua maioria, retrataram a vivência diária de cada uma delas, com uma forte presença do ambiente marinho e de barcos, enfatizando a forte presença da pesca na vida da população e na importância dos serviços ecossistêmicos de provisão para a manutenção da subsistência local. Na ilha de Caçacoeira, a oficina teve como foco a observação e discussão de mapas da própria ilha, com destaque para a identificação de áreas relevantes para a pesca e áreas de atenção devido à ação da erosão costeira. Já na comunidade de Peru, o encontro ocorreu no formato de roda de conversa, na qual os moradores compartilharam as principais demandas locais, como o acesso à saúde e a necessidade de uma proteção frente ao avanço do mar. Como desdobramento dessas ações, os resultados do projeto foram apresentados em forma de produção científica, como a apresentação em eventos acadêmicos, como o 11º Seminário Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social e o 6º Encontro Latino-Americano sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social, o 3º Congresso Ibero-Americano de Biogeografia e a 1ª Conferência Brasileira de Biogeografia e Mudanças Climáticas, e o 20º Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, bem como na produção de materiais cartográficos destinados às comunidades visitadas, em conjunto a uma base de imagens que permitem o monitoramento da dinâmica dunar e do avanço das dunas em áreas de manguezais e em direção às comunidades como a da Ilha de Lençóis, valorizando o retorno social da pesquisa e o reconhecimento dos saberes locais.